Sábado de manhã, hoje é dia 15 de abril, eu acho. Agora são mais ou menos 10h40 da manhã, estamos saindo. A gente está indo visitar um apartamento que a gente viu um anúncio. Na verdade, a visita está agendada para as 13 horas, né? Mas a gente está indo um pouquinho antes para chegar cedo, também poder dar uma andada ali no bairro, já conhecer um pouco, enquanto a gente espera dar o horário. Então é perto, a gente já está chegando aqui perto do metrô, onde a gente sempre grava esse caminho. A gente vai descer algumas estações ainda nessa mesma linha, não vamos precisar mudar para outra linha. E já mais 5, 10 minutinhos de a pé é onde está o apartamento. Ele está bem localizado entre o cruzamento assim, da linha amarela com a linha azul. Mas é mais fácil descer na amarela e ir de a pé do que descer mais um pouco, pegar azul e depois nem compensaria. Então é isso, hoje a gente tem esse compromisso pela frente, mas de repente vai rolar algum passeiozinho aí, conhecer novas áreas. Vamos ver o que a gente encontra então aí pela frente, nesse sabadinho. Chegamos então, descemos aqui na estação Cidade Universitária. Como o nome sugere, né? Aqui é onde fica a Universidade de Lisboa. A gente já sai, tem um monte de prédios grandes em volta, não sei exatamente qual é a universidade, porque eu sei que também tem um hospital, então não sei qual prédio é o hospital e qual prédio é da universidade. Talvez sejam vários campos diferentes que fazem parte da universidade. A gente vai então mais ou menos próximo Praça da Espanha, que é uma área ali famosa que o cara deu como referência. O bairro que a gente vai, pelo que eu vi no mapa, é bem ao lado do bairro Campo Grande. Na verdade ele fica um pouquinho mais para trás. E pelo que eu vi também no mapa, embora o cara não tinha informado, o bairro chama Bairro do Rego. Sabia? Não sabia. Então a gente vai agora entrar aqui no Rego e vamos dar uma andada, ver o que a gente acha, se é tranquilo, se a gente vai gostar aqui do Rego antes de conhecer o apartamento de fato. Você adorou o nome, né? Aparentemente parece ser bem acessível, assim, bem largo as entradas, muito ônibus, muito carro passando também. Acho que o caminho aqui para entrar no bairro do Rego, acho que é um caminho bem acessível. Bom, saímos lá da visita, a gente já tava com fome, já era 2h30, eu acho, que a gente saiu de lá. Era 2h30? Não, é que 2h30 a gente ficou andando, né? Mas já era um pouco tarde, assim, em relação ao horário de almoço. E a gente tava perto de uma estação da linha azul, então a gente pegou o metrô da linha azul e veio aqui pro Shopping Colombo. Mas a gente veio aqui brincando. A gente pegou tentando ir para um lado, só que a gente tinha pego pro lado contrário. Aí no meio do percurso a gente percebeu e falou, bom, vamos descer no Colombo lá mesmo, que é aquele shopping gigantesco que a gente veio aqui, acho que no terceiro dia, a gente gravou vindo aqui. Então a gente veio aqui, que sabia que aqui também ia ter uma praça de alimentação bem grande,
independente do horário, ia estar funcionando. E ia ter bastante opção, e opção barata, né? Porque a gente não precisa de várias opções, a gente precisa de opção barata, porque por fim a gente vai comer no Burger King. A gente pegou 2 combos promocionais, ficou 7 euros tudo, com batata e coca. Então não tem como concorrer com isso. E agora tá bem movimentado aqui, até meio barulhento. Depois, em outro momento, em outro lugar, a gente fala com um pouco mais de calma em relação a como foi a visita lá da casa. A gente tá aqui no shopping, vamos aproveitar, já que a gente tá aqui veio aqui pra comer, a gente aproveitar o dia pra andar, pra bater perna mesmo. Então já que estamos aqui nesse shopping gigantesco, que aquele dia a gente veio e não conseguiu ver tudo, hoje eu tô vendo coisas que eu não tinha visto naquele dia, e a gente vai andar aqui hoje e também não vai ver tudo. Então vamos aproveitar para dar mais uma volta aqui e depois num local mais com calma a gente comenta como foi lá a visita da casa. Terminando aqui de comer o nosso combo. E olha o tamanho do copão. E eu descobri que no combo, se você pega o combo, tem o combo médio, combo pequeno, médio ou grande. Do médio e do grande você pode escolher cerveja como bebida. Agora a minha dúvida é se a cerveja você pega só uma vez ou se também dá pra encher o refil. Vamos ficar com essa dúvida aí até o dia que a gente descobrir esse ponto, mas eu achei legal comentar porque eu descobri isso hoje. Estamos atravessando aqui uma passarela por cima da linha do comboio e estamos voltando sentido o famoso Rego, bairro do Rego. Em resumo, então, a gente andou bastante lá no Shopping Colombo. Acabei não filmando nada lá porque a gente estava focado ali, a gente estava pesquisando algumas coisas que a gente realmente pretende comprar em breve. Então a gente estava andando realmente procurando, não só passeando à toa. Só não comprou lá porque algumas coisas a gente vai pedir pela internet depois. E tinha coisa, por exemplo, a gente foi em loja que vende coisa para casa, tipo Leroy Merlin, uma outra lá. E a gente vai precisar comprar em breve, mas não era hoje, assim, só foi fazer uma pesquisa pra... Isso é um avião. Aqui nesse bairro os aviões passam já bem baixo, assim, já prestes a pousar. E passa tipo de 5 em 5 minutos, passa um atrás do outro. Chega uma hora que até incomoda. Mas voltando então, a gente andou bastante lá no shopping. A gente chegou lá, acho que era umas 2h30, 3 horas. E agora são 8 da noite. Pra vocês terem uma ideia de quanto a gente ficou lá dentro. A gente comeu naquela hora que eu falei aqui com vocês. Depois a gente foi em várias lojas de roupa, várias lojas de casa. A gente foi no mercado que tem lá dentro só pra comprar água e um biscoitinho. Depois a gente voltou a andar. Ficamos bastante lá. E agora, antes de vir embora, a gente pegou o metro, né? E antes de ir direto pra casa, a gente resolveu parar aqui de novo no bairro. Não tem como não falar bairro do Rego, desculpa. E a gente vai dar uma andada aqui pra ver. Na verdade a gente queria ver como o bairro é mais à noite. Só que aqui, como já informei aí vários dias, Sabe quem é que está aqui? Aqui vai ficar escuro mesmo lá pras 9h30, 10 da noite. Agora já são 8 e já tá bem claro, então a gente não vai ter 100% da percepção que a gente queria, ver como é o bairro mais de noite, ser mais tranquilo, mais agitado. Mas é umas 8 horas de um sábado, dá pra gente ter uma noção mais ou menos. Então, bem resumidamente, essa questão da casa. A princípio a gente achou a casa bacana, a gente tá cogitando, pensando nos prós e nos contras. Ela tem alguns prós, tem alguns contras. Bem resumido, a nossa situação ela tá num valor que seria o teto que a gente estava disposto a pagar nesse momento. A gente queria encontrar algo mais barato para não pesar tanto no orçamento nesse momento. E aí a gente tinha estabelecido mais ou menos um teto que a gente procuraria até nesse limite, e essa está exatamente nesse limite. A gente gostaria muito de conseguir um pouco mais barato, mas enfim, esse é um dos contras, embora ela estava dentro desse primeiro filtro. E aí
a casa como um todo tem também alguns pontos negativos específicos, mas a gente gostou de certo modo. Num resumo geral, tá passando outro avião. Esse é um dos pontos que talvez seja negativo, a gente não sabe o quanto isso vai impactar, mas a casa está bem embaixo dessa rota de aviões e é o dia inteiro passando o avião. Quando a gente ficou andando aqui antes da visita, a gente andou bastante também, acho que não sei se deu umas 2 horas, 1h30 andando pelo bairro, e realmente passava o avião de 5 em 5 minutos, literalmente. Mas enfim, a gente não sabe ainda o quanto isso é ruim ou não. Isso nem entra exatamente nos contras que a gente está pensando, tem outras coisas mais impactantes do que isso. Mas é isso, a casa, a estrutura da casa como um todo, tem algumas partes que é legal, que a gente gostaria de ter, que em outras casas não vai ter, como por exemplo uma área externa, um quintal. Mas ela tem alguns pontos também negativos que a gente gostaria que fosse melhor. Então a gente está cogitando tudo isso, pensando. Está andando aqui na rua de novo, mais uma vez, como eu disse, para ver. E o resumo é isso que eu disse, que o ideal seria pagar um pouco menos do que essa casa, mas a gente sabe também que uma casa dessa condição que ela está, né, com os pontos positivos que ela tem, nessa região, que é uma região mais central, bem localizada, embora isso aqui, até o proprietário lá disse, esse aqui não é exatamente um bairro top, como eles dizem, mas está bem próximo, a redondeza toda tem a universidade que a gente mostrou no começo, um hospital aqui que eles falaram que é o maior hospital, não sei se de Lisboa ou de Portugal, que é importante, alguns hotéis de luxo bem próximo. Então a região diversas estações de metrô, tanto da linha azul quanto da linha amarela. A gente desceu de manhã pela linha amarela, agora a gente pegou a azul, voltou para azul. A vermelha, talvez para ir de a pé, é um pouquinho mais longe, mas também está próximo. Pegando o amarelo ou o azul, mais 2 estações, a gente já chega na linha vermelha. Ônibus passa na rua da casa. Então é uma localização bem central, bem próximo do centro de fato. Então, voltando, a gente sabe que uma casa, nas condições que ela está, né, nos termos ali, numa área como essa, a gente não vai encontrar nesse preço, nem menos que isso. Menos que isso seria uma casa mais distante, ou uma qualidade inferior ou menor, ou T0, né, que é a nomenclatura aqui para uma casa que é tipo um estúdio, que é sem quarto, é tudo uma kitnet, vamos dizer assim. Eles usam tipo T1 é uma casa de 1 quarto, T2 é 2 quartos, T0 seria tipo uma kitnet, tudo integrado. Então de repente um T0 numa área mais distante vai ser mais barato, ou um T1 numa área mais distante, uma casa mais velha, vai ser mais barato. Então a gente sabe, esse é a principal questão. A gente queria pagar um pouco menos, mas sabe que para pagar um pouco menos a gente vai ter que perder em algum ponto na casa e na localização, possivelmente nos 2 pontos, na verdade. Então a gente ainda vai pensar melhor esse fim de semana, conversar para decidir. E também faz parte da nossa decisão essa segunda olhada que a gente está dando aqui no bairro. Ele, em resumo, é bem movimentado. Acho que dentro do bairro, a rua é uma das mais movimentadas, porque tem muito comércio. Não sei se está dando para perceber aí, que eu estou muito focado na minha cara aqui. Mas a rua inteira praticamente são vários restaurantes, lavanderia, café, loja, mini mercado, açougue, tem uma funerária. Então esse trecho todo que a gente está percorrendo agora é só praticamente comércio. Aí a parte de cima dos comércios são casas, né, tipo assim, ó, que são comércios. Outro avião. Então aqui tudo é comércio, mas na parte de cima são casas. Tem até alguns prédios bem grandes, tipo aquele ali. E as travessas, né, as que cruzam na verdade essa avenida, é tudo parte residencial. Então a gente já tá chegando aqui bem perto da casa. De fato é bem movimentado, bastante carro. E resumo então da situação dessa casa, que a gente achou, que a gente gostou, alguns pontos negativos.
é isso, resumidamente. E aí, amor, dá sua declaração também em relação à casa. Eu acho que a casa ela tá num preço pelos quartos, pela localização, por tudo que tem dentro da casa, num preço que a gente pagaria numa kitnet, num T0 aqui, que ia ter um fogão, uma geladeirinha embaixo, super apertado e tal, e às vezes nem regiãozinho tá. Às vezes essa kitnet estaria meio afastada de tudo. Então isso é uma coisa positiva, porque eu acho que pra gente encontrar do mesmo valor, com esse espaço e tal, a gente vai ter que sair de Lisboa. Então eu acho que para o padrão Lisboa, vai ser difícil, pode ser que a gente ache, acredito que sim, mas vai exigir ainda mais procura, por mais tempo, enfim. É isso. A gente fica meio assim por já ter achado uma casa que a gente gostou, na média, né, como eu disse, pontos ruins, pontos negativos, pontos bons, pontos negativos, mas na média a gente gostou. Apesar do preço um pouquinho mais alto do que a gente gostaria, ainda assim a média geral de todos os pontos é positivo, e a gente fica meio com receio de ter achado algo que a gente gosta tão de primeira assim, porque a gente já estava disposto a visitar um monte de casa, como eu disse essa semana. A gente mandou mensagem para um monte de pessoas que tem anúncio. A maioria não respondeu, outros respondeu, a gente já sacou que é golpe, porque umas condições assim, uma casa maravilhosa, de luxo, um preço muito abaixo, menor que esse, uma localização boa. E aí, pela conversa ali, a gente saca que não é. Muitos dos anúncios também, até que responderam, mas aí colocam muitas dificuldades, tem que pagar muitas vezes adiantado, tem que ter fiador, tem que ter declaração de imposto de renda aqui deles, então também não adianta. E a gente fica meio assim, nossa, mas será que uma das primeiras coisas que a gente conseguiu encontrar já vai ser bom mesmo? Será que a gente não teria que olhar mais? E de fato, talvez a gente teria, mas é o que eu disse, assim, já vendo todos os anúncios que a gente tem visto, a gente sabe que para encontrar algo mais barato, a gente vai ter que perder em algum ponto, ou em mais de um ponto, porque aqui, como eu falei, uma localização muito boa e uma casa relativamente boa também. Então, é isso. O quanto a gente está disposto a ir morar mais longe, que a princípio a gente estava disposto, ir numa casa menor, para pagar, sei lá, 50 euros a menos, 100 euros a menos. Então essa é mais ou menos a matemática que a gente vai fazer nos próximos dias. Na verdade a gente não pode esperar muito, porque na semana que vem, espero que o vento não esteja fazendo muito barulho. O cara já falou que ele tem algumas outras visitas na semana que vem. Um outro ponto positivo é que a gente conheceu o casal, né, proprietário da casa, e eles foram muito gente boa com a gente. Se enrolou meio que uma sinergia ali entre nós e eles foram super confiáveis, sim, se demonstraram, né, super confiáveis, colocaram alguns votos de confiança na gente também, por exemplo, não vão exigir muitas dificuldades, documento, etc. Vai ser mais num acordo da confiança mútua. A gente tá esperto para não cair em golpe, a gente não tá sendo ingênuo nesse ponto, mas tem um certo limite ali, uma certa área, certo lugar, como se dizem, que é realmente da confiança, de você sentir que a pessoa está sendo confiável ou que ela está dando algum papo estranho. Então foi um ponto positivo, eles foram muito simpáticos, foram legais. Então, resumido da história toda, é esse. Ele deixou claro que tem algumas visitas na semana que vem, mas que eles gostaram da gente, vamos ver, a gente vai conversar, então a gente vai tomar essa decisão. Eu acho que se bobear tá dando até menos do que 5 minutos, né, como eu disse. Mas é isso, a gente vai pensar bem entre hoje e amanhã, principalmente, para ter uma resposta em breve. Ver a questão também da gente sair do quarto que a gente está hoje, questão de prazo. Até um certo prazo eles conseguem esperar a gente, desde que a gente sinalize que a gente vai realmente ficar com o apartamento.
E é isso, a gente não filmou lá dentro, óbvio, não seria legal, não teria por que pedir pra filmar, não teria por que também te divulgar nesse momento, mas futuramente a casa que a gente for morar, seja essa, seja outra, a gente faz um tour pela casa, não dá pra gente filmar todas as casas que a gente vai visitar. Mas é isso, agora a gente já passou ali pelo bairro, já estamos agora indo de volta para a parte universitária, que é basicamente depois dessas avenidonas aqui. E agora a gente vai chegar ali no metro da linha amarela e voltar para casa. Vai ser isso, já está começando a escurecer, já está ficando frio e a gente não saiu devidamente preparado para um frio da noite, né? Para o máximo um frio da tarde. Então a gente vai para casa agora e com certeza pensar nesse assunto, rever as fotos que a gente tem do apartamento. E é isso, por enquanto é isso. Até mais. Que a gente não tá sacando ainda o esquema de atravessar. Tem hora que o sinal fica verde, tem hora que o sinal fica vermelho e os carros param e a gente pode ir. Agora com certeza foi menos que 5 minutos. Foi muito rápido. E é isso, se a gente mudar para essa localização aqui, vai ser uma coisa que a gente vai ter que lidar, com certeza. Bom, então é isso, galera. Esse foi o assunto do dia, as coisas que nós resolvemos durante o dia. Já estamos aqui no quarto, quentinho, acolhidos. E estamos aqui agora no computador, intensificando as pesquisas, vendo melhor os pontos ali do bairro, vendo o panorama geral, né, mais do que andar lá nas proximidades, onde tem mercado, onde dá para ir buscar alguma coisa ou outra. Mercados maiores, né, que lá, pelo que a gente passou, tinha vários mercadinhos pequenos. E é isso, então agora concluindo esse assunto, discutindo, mas por hoje a gente encerra esse assunto por aqui. Então, até a próxima, quem sabe amanhã, com outras novidades, durante a semana com certeza, nesse assunto, né, específico. E é isso, falou!